Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o momento aí, fica a minha saudação. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, em saúde aí, segurança. É o que eu tenho ouvido bastante, todos nós, né? E nós ficamos 2 semanas sem a mensagem da igreja de Jaçanã, porque acompanhamos de outras igrejas. E agora tem a nossa, né? E eu fiquei pensando, poxa, sempre converso com Deus sobre o que falar e essa semana veio bastante no meu coração para falar sobre o pecado. E antes de começar a mensagem, antes de começar a introdução, antes de tudo, nós temos o nosso momento de louvor que o pessoal preparou com bastante carinho. Vamos orar por esse momento, orar pela mensagem e aí a gente continua. Pai amado, obrigado por mais essa semana, obrigado pelo teu amor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Abençoe esses momentos de louvor, que seja algo que comece a tocar no nosso coração desde já. O louvor tem que ser constante, ó Pai, estar do teu lado, mas a gente sabe que às vezes na correria do dia a dia a gente acaba deixando de lado algumas coisas que são extremamente importantes e uma delas é estar do teu lado. Então eu peço, ó Pai, que o Senhor comece a quebrar, ó Pai, tudo que impeça o teu amor de fluir aqui, tudo que impeça o teu espírito de agir. Então muda o ambiente, muda esse lugar aqui na casa dos irmãos, aonde cada um estiver, ó Pai. Abençoe esses momentos de louvor. É no nome poderoso e precioso que eu oro e agradeço. Amém. E amém. E vamos para os louvores. A paz, igreja, tudo bem com vocês? Tô com saudade de todos, espero que todos estejam bem e torcendo pra gente voltar logo, né? Pra essa vacina sair e podemos estar juntos novamente. Tô com muita saudade de todos. Queria convidar agora a igreja para estarmos orando juntos e entrar na presença do Senhor, amém? Pai, te agradecemos por essa oportunidade, por podermos estar juntos, Pai, mesmo que conectados via internet, Pai, mas juntos, conectados, ligados no mesmo Espírito, Paizinho. Vem com a Tua presença, vem com o Teu Espírito, que possamos sentir no ar a presença do Senhor, que podamos sentir na nossa pele, no nosso coração a Tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, Pai, e pedimos, Pai, para que essa situação acabe logo, Pai, para que possamos estar juntos, em união, louvando, em comunhão, buscando mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. O primeiro cântico é Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, como a manhã que se levanta, que nós possamos ter essa fé que o Senhor está sempre conosco. Amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia,
certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Amém, glória a Deus. O segundo louvor é Cristo, Tu és meu refúgio. Queria contar um breve testemunho. O filho da minha prima, ele estava estudando fora, né? Ele tinha 5 aninhos, estava estudando na Inglaterra e estava sofrendo um bullying muito pesado. Mesmo sendo muito pequeno, eles têm uma cultura de bullying contra estrangeiro muito forte lá. E os amiguinhos se juntavam, jogavam balde de água fria, batia nele, e ele comentou que ele ficava escondidinho às vezes, e quando ele pedia para Deus, para Jesus proteger ele, os meninos não achavam ele. Ele falou, viu, funciona, se você pedir para Deus e para Jesus, funciona. E eles nem são evangélicos, eles até têm uma linha mais esotérica, tudo, mas eu fiquei assim bem admirada, porque ele pequenininho colocou toda a confiança dele em Deus, em Jesus, já teve as primeiras experiências com Deus, e eu achei muito lindo, porque nós precisamos ter essa mesma confiança. A gente precisa colocar toda a nossa esperança e nossa confiança em Jesus. Nosso coração deve ser como de uma criança, porque Deus não vai rejeitar um coração contrito e quebrantado, ainda mais se nós formos como criança. Amém? Que toda a nossa confiança esteja em Jesus. Cristo seja o nosso refúgio. Amém? Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti. Tenho esperança, tenho um futuro, dádivas do Senhor, nisto eu creio, sim eu creio. Cristo, Tu és meu refúgio, em que posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti. Tua palavra é vida e poder, para me libertar. Nisto eu creio, sim eu creio. Cristo, Tu és meu refúgio, em que posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti.
Muito bem. Louvor foi ministrado por Deus, logicamente, através da vida da Lídia e com muito carinho e edição do Wesley, o William, a Caliane na divulgação, a Cris, o Lucas, a Celinha, o William, não lembro agora se falei o William, mas o William, todos eles aí dedicados em trazer um pouco mais da presença ali, do nosso dia a dia, que há tanto tempo a gente não faz os cultos presenciais em Jaçanã, né? E isso é uma forma de a gente ficar mais próximo. E a Miúque, né, que sempre está lá, disponível, uma vida assim formidável que eu tenho certeza que Deus ama demais. As nossas vidas também, né? Mas o que a Miúque faz não tem preço. Então vamos orar antes para começar a mensagem, mais uma vez. E vamos orar pela vida da Miúque também, que está sempre ali na linha de frente, atendendo as pessoas da comunidade ali de Jaçanã e o Projeto Atos. Pai amado, comece desde já, ó Pai, a conduzir esses momentos. Eu sei que, como entregamos a Ti, o Senhor já está agindo, mas uma vez eu reforço. Fale através de nós, usa a minha vida, para que realmente essa palavra vá de encontro ao nosso coração e que o Senhor fale o que o Senhor tem realmente a nos dizer, ó Pai. Eu retiro tudo de mim nesse momento. E, em especial, eu oro pela vida da Miúque, ó Pai. Essa mulher que está sempre à frente do projeto, sempre disponível na igreja, cuidando de tudo, ó Pai, que aparece. Que o Senhor continue a fortalecer a vida da Miúque, renove a energia, renove as esperanças, e que o Teu Espírito esteja com ela a cada manhã, Senhor. E que ela sinta sempre a Tua presença, a Tua voz e a Tua direção, ó Pai. Abençoe a vida da Miúque, da casa dela, dos familiares, de todos os membros e participantes de Jaçanã e todos que estão ouvindo essa mensagem também. Conduza esses momentos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Falar sobre o pecado. Pecado é pecado, né? Quem nunca ouviu falar sobre pecado? Eu acho que fica um negócio muito religioso em cima do pecado, né? Geralmente você fala em pecado quando é algo relacionado à igreja. Algo relacionado a alguma coisa que você aprendeu na igreja. E eu vou dividir essa mensagem em 3. Então eu vou tentar em 2, mas pelo que eu vi assim e o que eu escrevi, eu imagino que vão ser 3 mensagens sobre o pecado. E a primeira vai ser sobre a origem do pecado. Amém? O pecado se originou lá na época de Adão e Eva, no livro de Gênesis 3. Eu vou pedir para vocês lerem Gênesis 3. Eu vou ler um pequeno pedaço aqui. Vou tentar ler inteiro, vamos embora. Gênesis 3, abra, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Até aí.
Então vamos lá. O que aconteceu aí? Deus deu uma orientação a alguém, no caso a serpente, foi contra essa orientação de Deus, de certa forma, fazendo com que Eva desobedecesse, induzindo ela à desobediência, que levou também a Adão, e com isso eles cometeram o primeiro ato de desobediência a Deus. Então, o que é o pecado? O pecado no dicionário, ele está escrito que ele é um erro, uma falha, algo que você fez que é contrário à vontade de Deus. Tá? É a violação de algo religioso, uma das coisas que está escrito também. Mas eu quero classificar como uma forma mais próxima de a gente entender o que é o pecado. O pecado nada mais é do que nós, como filhos de Deus, irmos contra um desejo do nosso Pai. Você desobedecer a Deus, isso é um pecado. Se Deus te deu uma orientação e você não obedece, isso é o pecado. O pecado é a desobediência. E por que eu estou levando nesse nível de detalhe? Porque às vezes o pecado fica naquele pedestal de coisa ruim, horrível. Nossa, isso é pecado. Você passar pela igreja católica, não fizer o sinal da cruz, poxa, isso daí é feio, tal. Ou você, sei lá, às vezes tem algumas superstições aí que acaba levando como se você não fizer algo abominável. Mas na sua essência, no que realmente é o pecado, é você não obedecer o que Deus ensinou. Tudo bem? Isso é o pecado. Ir contra um pedido de Deus. Porque eu imagino assim, Deus ele é absoluto. Se ele quisesse mandar a gente fazer alguma coisa e obrigar, ele poderia. Mas ele deu o livre-arbítrio. Então ele faz um pedido. Ele fala, olha, segue nesse caminho, segue desse jeito. E quando você não faz isso, você entra no que a gente conhece como pecado. Tudo bem? Então, o que a gente vê no livro de Gênesis 3? Depois continuem lendo. Primeiro, você vê o homem e a mulher indo contra um pedido de Deus, sendo manipulado por terceiros também, né? Que às vezes isso acontece. Às vezes a gente acaba indo na onda de alguém, mesmo sabendo que Deus não se agrada. Tudo bem. Esse é o primeiro pecado cometido na Bíblia, a primeira desobediência que aconteceu, relatada na Bíblia. Mas o que acontece depois no 7? Então, Gênesis 3, vamos continuar do 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando se soprava a brisa do dia, esconderam-se, veja bem, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vamos parar aí, no 8. Olha só o que o pecado já fez. O homem e a mulher, eles se esconderam de Deus, mas perceba que foi o homem e a mulher que se escondeu de Deus pelo fato da desobediência, e não Deus que se afastou deles. Então, quando muitas vezes a gente ouve a voz de Deus e a gente está no meio de alguma coisa que a gente sabe que desagrada a Ele, o que às vezes a gente quer se esconder, não quer estar perto dele. Não é verdade? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas você não quer estar perto dele, porque você sabe que o que você fez desagrada a ele, mas isso não significa que ele não quer estar perto de vocês, de nós, de mim. Por quê?
A gente leu aí, não foi isso que a gente acabou de ler? A Eva pecou, mas aí Deus estava andando pelo jardim. Você acha que Deus não sabia que eles tinham pecado? Lógico que sabia, mas ele estava indo a um encontro deles e eles se esconderam, certo? E foi isso que aconteceu. Vamos continuar então no 9, mas espero que vocês tenham entendido. O homem e a mulher, eles pecaram, só que eles ouviram a voz de Deus e se esconderam. Só que Deus foi atrás deles. Então, a gente desobedece a Deus. Muitas vezes a gente tenta se esconder dele. Não, eu vejo assim. Não é que Deus se afasta de nós quando nós desobedecemos. Mas nós nos afastamos dele quando há uma desobediência. Por vergonha, porque eles estavam nus, né? Uma forma, quando a gente está em pecado, é como se a gente estivesse nu, a gente se sente envergonhado. Isso, esse é um sentimento que o pecado ele promove, né? Porque a gente tem vergonha de Deus, né? De entrar na presença de Deus, porque a gente sabe que a gente pecou. Então, primeiro, o que a gente leu até aqui, o homem e a mulher pecou, eles ouviram a voz de Deus e se escondeu. Deus procurou eles. E agora a gente continua. No 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, o pecado pode ser que gere o medo também. E Deus perguntou: quem lhes disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual proibi comer? E disse o homem: foi a mulher... Aí aquele negócio, né? Colocou a culpa... foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Por que você fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus declarou à serpente. Aí vem ali a declaração para a serpente. Vem ali, leiam para vocês saberem. E depois também teve a consequência para o homem e para a mulher. Mas mais para frente, eu quero tornar essa mensagem o mais objetiva possível. Mais para frente, Deus, ele... mesmo com as consequências do pecado, eu quero frisar essas etapas. O homem e a mulher pecou, eles ouviram a voz de Deus e se esconderam de Deus. Deus procurou eles, houve as consequências do pecado, mas Deus cuidou deles. Se vocês lerem mais para frente, Deus faz roupas com o sacrifício de um animal. E no próximo vídeo, ou no último provavelmente, a gente vai começar a ligar as coisas. Mas o que Deus fez? Deus foi lá e eles estavam nus, certo? Deus pegou pele de animais, então ele teve que sacrificar um animal para ter a pele dele. E cobriu eles com vestes novas, para que eles ficassem protegidos do tempo. Porque eles acabaram, o que aconteceu com o homem e com a mulher é que aquela unção, uma proteção, algo divino que eles tinham, no momento que eles desobedeceram e comeram aquele fruto, foi perdido. E era o que Deus tinha dito para eles. E houve ali um cuidado e uma proteção de Deus para isso. Deus acabou livrando eles de um mal maior. E com isso, a gente começa a entender o que é o pecado. Esse é o primeiro pecado. E muitas vezes, no próximo vídeo, eu vou pegar versículos onde chega Jesus. E a gente ouve muito Jesus falando: vá e não peques mais. Sabe, o que Deus quer, Ele não quer pessoas... Ele não quer ser um pai mandão, ele não quer que você viva protocolos, nada. É que ele ensina, os ensinamentos de Deus são bons para a nossa vida. E quando a gente não ouve a voz de Deus, não ouve o que Deus fala para nós, a gente se distancia, se afasta. E a tendência é a gente ficar muitas vezes até depressivo. Porque Deus ele tira toda a depressão. Olha, eu quando
Eu falo por mim. Quando você está bem próximo de Deus, quando Deus está contigo e você sente a presença dele, tudo. Eu nunca fui assim depressivo ao extremo, né? Eu não posso falar, mas eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que tomavam remédio de depressão e quando Deus começou a transformar a vida e ela começou a conhecer mais e mais a Deus, começou a ler mais a Bíblia, começou a ter momentos de oração, intimidade com Deus, a depressão foi embora e eu conheço pessoas que hoje não tomam nenhum remédio de depressão. Porque eles confiam em Deus, têm o cuidado, a segurança de que Deus está com eles e acabam vivendo uma vida plena. E os traumas de depressão, Deus cura todo trauma e tem um processo para isso. Mas conforme você vai observando os ensinamentos de Deus, Ele vai tratando o nosso coração, tirando os nossos traumas, trabalhando com o perdão, tanto para dar quanto para receber, porque assim, qual que é o que quebra o pecado na nossa vida? É o perdão, porque Deus ele vem e nos perdoa. Então, quando Deus vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro dele, há o perdão. Através de Jesus, eu vou explicar isso mais para frente como foi feito. Se você já conhece e entende o que eu estou falando, mesmo nós que já caminhamos com Deus, muitas vezes nos escondemos de Deus, da presença dele, porque nos sentimos impuros, porque não estamos observando ou fazendo a vontade de Deus, mas Deus entende. Ele vai até o encontro e te pergunta aonde você está. É assim que está escrito na Bíblia, é isso que ele pergunta para Adão, para o homem, para a mulher, aonde você está? Ele não quer que você se esconda dele pelo pecado. Ele quer sim que você tenha a cada manhã uma chance nova, uma esperança nova, para que você recomece o dia e tenha sim um dia bom e pleno na presença dele. Deus ele não te vê sujo, ele vê Jesus em você. Deus ele não te vê impuro, Deus ele vê Jesus em você. Ele vê um filho que ele ama, que ele quer cuidar e que ele quer sarar. Então, não se esconda de Deus. Não se esconda de Deus. E não ache que você, pelos teus problemas, pelos teus erros, não é digno de estar na presença de Deus. Porque Jesus nos tornou dignos de estarmos na presença de Deus. Realmente não são as nossas ações que permitem isso. Amém? Então, neste dia, algo importante e especial que Deus tem para nós é dizer: não se esconda. Não se esconda. Eu amo você. Eu fiz tudo por você para que nós hoje estivéssemos juntos. Para que nós hoje pudéssemos ter uma comunhão direta entre pai e filho. E nós somos os filhos de Deus. Amém? Então, se você está se sentindo triste, se você não se sente digno de pôr a mão no que é de Deus porque você tem pecado, eu quero te dizer que isso é uma coisa que a serpente, que o inimigo tem colocado na tua cabeça. Porque realmente a gente sempre vai ter que melhorar. Mas Deus está sempre do nosso lado para nos perdoar e dar uma nova chance e falar assim: olha, vá e não peques mais. E a cada vitória que a gente conhece é um sentimento de alegria. E a cada vitória que nós temos uma comemoração mesmo. Quando você vence algo que você não conseguia vencer e está próximo de Deus, da palavra dele, é aquilo que é o segredo para a vitória nessa jornada de caminhar com Deus. Amém? É isso, gente. É a primeira parte. Depois eu vou fazer a segunda parte e a terceira com uma conclusão de tudo. Mas eu acho que o que é mais importante a gente entender nesse momento é que nenhum pecado nos afasta de Deus. E é isso. Logicamente, existe sim, na Bíblia relata um pecado que não tem perdão,
Mas isso é outra história, tem muitas discussões sobre isso, mas o que eu garanto pelo que eu conheço de Deus e pelo que eu já entendo sobre Ele, é que não existe nada que pode separar separar nós do amor dele. Pecado nenhum nesse mundo, nada que você, nenhuma transgressão que você tenha feito, algo de errado que você tenha feito, pode te separar do amor de Deus. E Ele nos ama. Uma ótima semana para todos vocês, que Deus abençoe, cuide e guarde dessa semana. Pai amado, esteja conosco mais essa semana. Cuida da vida de cada um que acompanhou esse vídeo, dos nossos familiares e todos aqueles que precisam do teu amor e da tua justiça, Pai. É no nome poderoso e precioso de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Uma ótima semana para todos vocês. Deus abençoe. Se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode me ligar, pode mandar escrever no YouTube. Com certeza nós estaremos perto de vocês, assim como não tanto quanto Deus, porque Deus está a cada segundo. Mesmo enquanto a gente dorme, Ele cuida de nós. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana para todos vocês. Tchau.